Disseram que era apenas um filme, mas quem estava lá ainda não tem certeza. Quando A Paixão de Cristo chegou aos cinemas em 2004, o público ficou boquiaberto, chorou, rezou, discutiu. Era brutal, intransigente, real. Mas o que a maioria das pessoas nunca soube foi que por trás daquelas cenas, por trás do sangue, do silêncio e dos céus trêmulos, algo mais estava acontecendo. Algo que nem mesmo Mel Gibson, o homem que o criou, conseguiu explicar. 2 décadas depois, Gibson finalmente quebrou o silêncio. Até hoje ele disse calmamente: ninguém consegue explicar. Raios, tempestades de areia, rostos desconhecidos capturados pelas câmeras e uma equipe que jurava se sentir observada. Mas para entender por que este filme impactou o mundo e as pessoas que o fizeram, precisamos voltar ao período anterior às filmagens, antes dos milagres ou dos acidentes. Voltando a um homem que tinha tudo: fama, Oscars, poder. E ainda assim, estava desmoronando por dentro. No auge de sua carreira, Mel Gibson era intocável. Coração Valente o transformou em uma lenda. Ele era o queridinho de Hollywood. Confiante, charmoso, imparável. Mas o que o mundo não via era a guerra silenciosa que acontecia por trás daquela imagem. Álcool, depressão, o tipo de escuridão que a fama não consegue curar. Mais tarde, ele admitiu que em certo momento nem queria mais viver. Então, uma noite, algo mudou. Ele caiu de joelhos na sala de estar e começou a rezar. Sem roteiro, sem câmera, sem plano, apenas um grito desesperado por significado. E naquele momento, ele disse que uma ideia lhe ocorreu. Não uma jogada de carreira, não um roteiro, mas um chamado: contar a história do sofrimento de Cristo, como realmente aconteceu. Não era o tipo de projeto que os estúdios esperavam. Um filme falado inteiramente em línguas antigas, aramaico e latim, sem o glamour de Hollywood, sem sermão reconfortante e sem redenção fácil. Apenas humanidade crua, traição, agonia e um amor que sangra. Os executivos foram educados, mas estavam apavorados. Ninguém vai assistir a isso, disseram. Então, Gibson fez algo que ninguém em sua posição jamais havia feito antes. Ele esvaziou os próprios bolsos. 45 milhões de dólares da sua própria fortuna. Sem estúdio, sem seguro, sem rede de segurança. Não era mais um filme. Era uma missão. E foi aí que as coisas estranhas começaram. Muito antes de o público ver Jesus na cruz, a equipe começou a sussurrar que algo no set não parecia certo. Uma estranha calmaria se instalava antes de certas cenas. O vento cessava, nuvens se formavam e as pessoas sentiam o ar ficar pesado, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Então veio a tempestade, depois os raios. E um dia, o ator que interpretava Jesus, Jim Caviezel, foi literalmente atingido. Não uma, nem 2 vezes. Até o assistente de direção foi atingido. Ninguém conseguia explicar como. Não havia previsão de tempestades, nenhum metal perto deles, e, no entanto, ambos sobreviveram. Daquele dia em diante, o riso desapareceu do set. Algo invisível havia entrado na história e permaneceu. Por quase 20 anos, Mel Gibson se recusou a falar sobre o que realmente aconteceu. Nem durante o triunfo de bilheteria, nem depois das controvérsias, nem mesmo após seu próprio colapso público. Mas, em uma entrevista discreta décadas depois, ele finalmente admitiu o que muitos sussurravam há anos: que os estranhos eventos não eram exageros. E quando pressionado a explicá-los, disse apenas 7 palavras. Até hoje, ninguém consegue explicá-los. Talvez tenha sido coincidência. Talvez fosse outra coisa. Mas o que quer que tenha acontecido durante aqueles meses na Itália mudou a alma de todos os envolvidos. E é aí que nossa história começa. Era 2002. Mel Gibson acabara de desembarcar na antiga cidade de Matará, na Itália. Um lugar tão antigo que parecia ter sido esquecido pelo próprio tempo. Suas ruas de pedra, suas cavernas, seu ar, tudo parecia bíblico. Os moradores diziam que a terra ali se lembrava. Para Gibson, aquilo não era Hollywood.
era um lugar sagrado. Ele acreditava que, se a história de Cristo fosse contada com fidelidade, precisava ser contada ali, em uma terra ainda assombrada pelos ecos de Gólgota. Mas, mesmo antes de as câmeras começarem a rodar, a equipe começou a cochichar. "É estranho", disse um cinegrafista. "Quando ensaiamos, a luz parece normal. Mas no momento em que filmamos a crucificação, ela muda como se o ar se curvasse." A princípio, eles riram da situação. Tensão no set de filmagem, exaustão, coincidência. Mas logo deixou de ser engraçado. Apesar de toda a sua confiança, Mel Gibson era um homem sob pressão. Ele passou anos afundando no álcool, assombrado pela culpa, pela raiva e pela sensação de viver duas vidas, a de herói público e a de um destroço em sua vida privada. Mas agora, cada fotograma da Paixão de Cristo parecia uma penitência. Ele não estava apenas dirigindo um filme, estava lutando por sua alma. Estudou manuscritos antigos, entrevistou teólogos e leu visões místicas de santos que afirmavam ter visto a crucificação. Queria despir séculos de sentimentalismo artístico e mostrar o verdadeiro significado da execução em Roma. Nada puro, nada nobre. Carne humana dilacerada por chicotes, suor, sangue, medo, perdão. Todas as noites, ele rezava antes de filmar. Todas as manhãs, abria sua Bíblia no set. E aqueles que trabalharam com ele disseram que as fronteiras entre arte e fé começaram a se confundir. "Não parecia que estávamos fazendo um filme", disse uma maquiadora. "Parecia que estávamos sendo observados ou testados." O primeiro dia de filmagem foi silencioso, silencioso demais. O vento parou completamente, como se alguém o tivesse desligado. O céu ficou cinza e uma estranha pressão tomou conta do ar. Então, do nada, rajadas violentas varreram o vale, destruindo tendas e espalhando equipamentos. Tornou-se um padrão. Cenas de dor, traição e perdão pareciam evocar seu próprio clima. Nenhum meteorologista conseguia explicar. Então, veio o raio. Durante a cena do Sermão da Montanha, Jim Caviezel, o ator que interpretava Jesus, estava sob um céu claro, sem trovões, sem nuvens. De repente, um clarão cegante o atingiu. A cruz que ele segurava começou a fumegar. Seu cabelo ficou chamuscado. Ele ficou paralisado, atordoado, mas vivo. Minutos depois, o assistente de direção, John Michelini, foi atingido 2 vezes. A equipe ficou em silêncio. Ninguém se mexeu. Eles apenas olhavam fixamente para o ator que deveria interpretar Cristo, atingido por um raio, mas ileso. "Isso não foi coincidência", sussurrou um deles. A partir daquele momento, tudo mudou. A atuação de Jim Caviezel tornou-se lendária. Não por causa da atuação, mas por causa do que ele sofreu. Durante uma cena de chicoteamento, a corrente errou o alvo acidentalmente e rasgou suas costas. Seu ombro deslocou enquanto carregava a cruz de 68 quilos. Ele perdeu mais de 18 quilos. Contraiu pneumonia devido aos ventos gelados enquanto estava pendurado na cruz por horas. Mesmo assim, ele se recusou a parar. "Se você quer interpretar Cristo", disse ele mais tarde, "é melhor estar preparado para sofrer." À noite, Caviezel não conseguia dormir. Ele jejuava antes das cenas. Membros da equipe disseram que ele parecia oscilar entre o cansaço e algo mais, algo sagrado e assustador. Ele parecia pálido, distante, às vezes trêmulo. "Houve momentos", disse ele, "em que senti que não estava sozinho no meu corpo. Algo mais me guiava." Até Mel percebeu que ele começou a andar e falar diferente. Ele não estava mais dando ordens, estava confessando. E quanto mais a história se desenrolava, mais o cenário começava a refletir o sofrimento que retratava. As colinas de Mater se tornaram a igreja e o campo de batalha deles. Toda vez que as cenas da crucificação começavam, as mesmas coisas aconteciam. Vento, trovões, sussurros no vale. Um técnico de som afirmou mais tarde ter ouvido vozes não humanas nas gravações. Outro membro da equipe abandonou as filmagens no meio dizendo: "Não consigo mais ficar aqui, parece amaldiçoado." Mas outros disseram que não era uma maldição, era um confronto. Luz,
contra a escuridão. Até os céticos começaram a rezar antes das filmagens. Alguns disseram ter sentido algo passar por trás deles. Quando a câmera começou a rodar, um arrepio, uma vibração, uma presença. Um dia, ao rever as filmagens, um diretor de fotografia notou rostos tênues nas sombras de certas cenas, figuras que ninguém se lembrava de ter filmado. Ninguém mais falou sobre isso. Para Gibson, nada daquilo era coincidência. Ele disse à equipe: "Não estamos apenas contando uma história, estamos entrando nela." Quando A Paixão de Cristo finalmente estreou em 25 de fevereiro de 2004, não havia tapete vermelho, nem coletivas de imprensa, nem o glamour de Hollywood, apenas sussurros. E então, o caos. Filas que davam voltas nos cinemas. Igrejas alugaram salas inteiras. O público chorou. Alguns desmaiaram. Outros saíram em silêncio. Na época, tornou-se o filme para maiores de 18 anos com a maior bilheteria da história. Mas o sucesso teve um preço. Os críticos o consideraram violento, manipulador e até perigoso. Alguns o acusaram de antissemitismo. Apresentadores de programas de entrevistas noturnos zombaram dele. Uma manchete dizia: "Mel Gibson foi longe demais." Mas dentro das igrejas, a reação foi diferente. As pessoas rezavam em estacionamentos. Prisioneiros assistiam em silêncio. Famílias se reconciliavam após anos de amargura. Não era mais entretenimento, era impacto. No entanto, enquanto o mundo debatia o assunto, aqueles que fizeram o filme começaram a desaparecer. A carreira de Jim Caviezel desmoronou. Hollywood lhe virou as costas. Um executivo teria dito: "Você está muito polêmico agora." Ele havia interpretado Jesus e, ao fazê-lo, foi crucificado pela indústria. A queda de Mel Gibson foi mais lenta, porém mais dolorosa. Prisões, escândalos, gravações vazadas, raiva, isolamento. O homem que criou o filme mais espiritual do século XXI tornou-se um vilão dos tabloides. Mas poucos notaram a coincidência. Quase toda queda, toda controvérsia vinha depois da paixão. Por quase 20 anos, Gibson se recusou a falar sobre o que aconteceu no set. Quando perguntado, ele sorria educadamente e dizia: "Deus resolveu tudo", e mudava de assunto. Mas aqueles que estavam lá diziam que algo havia mudado nele para sempre. Alguns afirmavam que ele havia feito um voto particular de nunca revelar tudo. Outros diziam que ele não conseguia expressar em palavras. Então, um dia, durante uma entrevista discreta, fora das câmeras, perguntaram-lhe novamente o que realmente aconteceu durante as filmagens. Ele hesitou, olhou para baixo e sussurrou: "Até hoje, ninguém consegue explicar." 7 palavras. E por trás delas, 2 décadas de histórias que ninguém ousou contar. Relâmpagos, sussurros, figuras invisíveis. Um homem que interpretou Judas e depois se converteu. Membros da equipe que abandonaram o projeto e nunca mais trabalharam. Não era superstição, não era boato, era algo mais, algo que mudou a todos. E aqueles que estavam lá dizem que mesmo agora, ao rever o filme, ainda conseguem sentir aquele mesmo peso no ar, aquele mesmo silêncio impossível entre as respirações. Porque A Paixão de Cristo não se tratava apenas do que aconteceu há 2000 anos. Tratava-se do que acontece sempre que a verdade e as trevas se encontram no mesmo terreno. E se não fosse apenas um cenário de filme? E se a história de sofrimento e redenção se repetisse através das pessoas que a contavam? Por trás das câmeras, um homem em busca da salvação. À sua frente, um ator sangrando por seu papel. Ao redor deles, forças que nenhum dos dois conseguia explicar. E entre eles, um silêncio que ainda ecoa. O tempo tem o poder de revelar o que os holofotes escondem. 20 anos depois de A Paixão de Cristo ter chocado o mundo pela primeira vez, o alvoroço em torno do filme diminuiu, mas as perguntas permanecem. Por que tantos que trabalharam nele saíram transformados? Por que ainda param para refletir quando um relâmpago ilumina o céu ou quando ouvem um silêncio que parece vivo? E por que, mesmo agora,
Mel Gibson evita completamente o assunto, exceto para repetir aquela frase assombrosa. Até hoje, ninguém consegue explicar. Talvez não seja para ser explicado, porque se você remover as manchetes, as controvérsias, os aplausos e as críticas, o que resta é algo que nenhuma crítica conseguiria capturar: o peso da verdade. Uma verdade tão crua, tão humana, que até mesmo as pessoas que fingiam reencená-la podiam sentir sua força pressionando-as. Após o lançamento do filme, Jim Caviezel desapareceu do centro de Hollywood. Seu nome, que antes figurava nos créditos dos grandes estúdios, sumiu das listas de elenco. Mas ele não se entregou ao desespero. Começou a viajar, dando palestras em igrejas, prisões e escolas, não sobre fama, mas sobre fé. Interpretar Jesus, disse ele certa vez, não terminava quando as câmeras paravam. Começava ali. Ele falava sobre dor, perdão e carregar cruzes que nem sempre parecem de madeira. Contava histórias de pessoas que o procuraram anos depois. Viciados, prisioneiros, ateus, dizendo que o filme quebrou algo dentro deles, algo que eles nem sabiam que precisava ser quebrado. Mel Gibson, por sua vez, se afastou. Seu silêncio não era covardia, era reverência. Porque como explicar uma experiência que parece maior do que palavras ou até mesmo a realidade? Ele diria mais tarde que aquele filme não foi feito apenas por ele. E ele falava sério. Toda geração tem histórias que o mundo não quer ouvir. Em 2004, A Paixão de Cristo era uma delas. Não era polido, não era seguro, não nos dizia em que acreditar, nos fazia confrontar o que já sabíamos, mas que muitas vezes ignorávamos. Que o amor sem sacrifício é vazio, que o perdão não é bonito e que a redenção muitas vezes sangra antes de curar. Isso é o que Mel Gibson tentou mostrar. Não um salvador idealizado, mas um homem que escolheu a dor em vez do poder. E talvez seja por isso que o filme ainda incomoda as pessoas hoje em dia. Porque não se trata apenas de Jesus, trata-se de todos nós, de cada traição que cometemos, de cada ferida que carregamos, de cada momento em que buscamos a luz e encontramos apenas o silêncio. E talvez, em algum lugar nesse silêncio, Deus ainda sussurre: assista ao filme novamente, não como espectador, mas como testemunha. Quando o vento mudar de direção na tela, lembre-se das rajadas que varreram as colinas reais de Matará. Quando você vir Jesus cair sob a cruz, lembre-se do ator que quase morreu interpretando-o. Quando um raio atingir o céu, saiba que isso aconteceu literalmente durante as filmagens. Coincidência? Talvez. Mas se você conversar com quem estava lá, poucos dirão que pareceu coincidência. Eles descrevem uma presença, não escuridão, mas algo ancestral, como a história respirando através da lente da câmera. Um técnico de som disse mais tarde: parecia que nos foi permitido ver algo que não era para o mundo, mas que de alguma forma precisava ser mostrado. E foi nisso que se transformou A Paixão. Uma revelação capturada em filme, disfarçada de cinema. Até hoje, Gibson mantém sua promessa de silêncio. Nada de longas entrevistas, nada de documentários de bastidores revelando o que aconteceu. Apenas aquele mesmo olhar tranquilo, olhos cansados, mãos juntas quando perguntam. Alguns chamam isso de trauma, outros de respeito. Mas talvez seja algo completamente diferente. Talvez ele tenha percebido que alguns mistérios perdem sua sacralidade quando dissecados. Algumas histórias devem ser vividas, não explicadas. Porque a fé não é lógica, é entrega. E para Mel Gibson, aquele filme não foi uma prova de crença. Foi o processo de voltar a acreditar. Com o passar dos anos, os rumores recomeçaram. Gibson havia começado a escrever uma sequência, A Ressurreição. Ele disse que não seria apenas uma continuação, mas uma jornada além do próprio tempo. Ele a descreveu como o maior filme da história, não em tamanho, mas em significado. E quando perguntado por que retornaria a algo que lhe custara tanto, ele sorriu levemente e disse: porque a história não acabou. Talvez ele tenha razão. Talvez A Paixão de Cristo não tenha sido um final, mas a primeira metade de algo que ainda se desenrola, não na tela, mas dentro de nós. No fim, é fácil analisar, teorizar,
questionar cada relâmpago ou sopro de vento. Mas talvez o que aconteceu naquele set não fosse um mistério a ser resolvido. Era uma mensagem para sentir, um lembrete de que mesmo na criação artística, o divino pode intervir. Que às vezes, quando os humanos se aprofundam demais na verdade, o céu responde. E talvez seja por isso que a paixão de Cristo perdura não como entretenimento, mas como um encontro. Ela nos força a ver o sofrimento não como derrota, mas como a porta de entrada para algo eterno. Então, se você assistir novamente, observe a quietude. Ouça a respiração entre as cenas, porque talvez, só talvez, a presença que assombrou aquele filme ainda esteja lá, dentro de cada fotograma, sussurrando a mesma pergunta que sussurrou aos seus criadores. Agora que você viu, o que fará com isso?